a CLT atrapalha a vida do trabalhador? Luiz Dávila, ou Fernando Dávila, que é membro do Partido Novo, vai nos dizer se sim ou se não. Você falou isso da complexidade que é ter uma lei em um país de proporções continentais, o quinto maior território do mundo. Fui militar durante 11 anos e durante esse período eu rodei em algumas cidades bem pequenas, inclusive. Cara, vocês sabiam que o sócio podcast aqui, como é que é o nome dele mesmo? Eu esqueci. Lembra aí, chat, o nome dele? Bruno Perrini, exatamente. Você sabia que o Bruno Perrini, quando foi militar, já serviu exatamente na minha cidade? Que loucura, hein? Inclusive, no final da minha carreira, a gente estava no norte. Aí, ó. A gente foi para Boa Vista, que é a capital de Roraima. Para quem nunca olhou onde é que tá... lá em cima exatamente, do Roraima país. No Atlas, né? Chamam de a cabeça do cachorro, tá lá em cima. E lá, a maior cidade do estado era Boa Vista, que tinha na época uns 300 mil habitantes, e o estado tinha uns 500 mil. E a segunda maior tinha 25 mil habitantes, depois... Ele pintava bem os meus fios de chocolate. Eu acho. Era uma cidade de 15 mil. Foi promovido, né? Teve cidade lá até que dobrou de população com imigração de venezuelanos. Mas o ponto é que, enquanto um salário mínimo, por exemplo, aqui em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, ele mal dá para viver, não dá para pagar as contas de casa, tem cidade no interior do Brasil onde, se você bota essa restrição do salário mínimo, olha, tem que contratar ganhando o mínimo, ninguém é contratado formalmente. É isso aí. Porque lá o custo de vida é tão baixo que não tem como pagar o mínimo. Errado de novo, Bruno Perrin. Nessas cidades menores, as pessoas não são contratadas com salário mínimo no sentido de carteira assinada porque não tem fiscalização. É muito diferente. Como é que é? Deu certo. Só logar pelo Safari e sair clicando no link de novo? Ó, deu certo, aleluia. O estado inteiro tinha 500 mil, 300 mil, tava só na cidade. É porque o norte tem estados gigantescos, né? Mas eu acho que ele também deu uma exagerada. Mas é isso, não tem fiscalização. Sem fiscalização, os caras vão sempre dizer isso. Ó, não dá pra pagar, vão querer pagar o mínimo do mínimo, cara. Mas até pra falar dessa questão da CLT, porque eu acho difícil mexer nisso, porque, por exemplo, a gente fez a reforma trabalhista. Inclusive, ele como militar, apesar de estar no norte do Brasil, em lugares muitas vezes, não vou dizer inóspito, tá? Mas em cidades muito menores, que o custo de vida era bem mais barato, isso não fazia ele ganhar menos. Inclusive, fazia ele ganhar mais. Na época do governo Temer. E algumas das propostas do pessoal de esquerda é acabar com a reforma trabalhista. O pessoal fala, a reforma trabalhista ia gerar emprego, mas não gerou. Por que será? E eles abandonam todo o restante das coisas, né? E falam que a culpa é da reforma trabalhista. Mas, por exemplo, tinha um cálculo que eu fazia para mostrar essa questão de como a CLT pesa, que as pessoas raramente elas entendem, porque elas pensam só em quem está recebendo e não em quem está pagando. É um cálculo simplificado. Mas é claro que as pessoas têm que pensar em quem está recebendo. Olha, se eu sou trabalhador, eu preciso pensar no trabalhador, porque pensar em político, pensar em patrão, já tem uma galera que pensa. Vocês, inclusive, nesse podcast, estão fazendo exatamente isso, pensando em quem? Nos empresários. E não é no pequeno empresário, tá? Eles estão falando de medidas que favorecem em muito mais o grande empresário. Mas já ajuda a ilustrar o problema. E hoje nem é possível fazer isso porque o salário mínimo é 1.100. Mas vamos supor que eu quisesse contratar o Edu, e o Edu não é mão de obra qualificada. Ele tá começando a carreira dele agora. Aí ele topa começar a trabalhar por R$1.000. Eu tenho um ranço da mão de obra qualificada, de certo modo, porque existe uma série gigantesca de empregos que dizem que a gente precisa de mão de obra qualificada e não precisa. São empregos que, se você treinar um funcionário em 1 semana, 2 semanas, quiçá 1 mês, ele está apto para exercer aquela função. Eu vou dar um exemplo para vocês. O que a gente vê ainda em 2023 de empresa que pede no currículo assim, ó, o cara tem que saber mexer no pacote Office. A empresa não usa o pacote Office. A maioria dessas empresas usam sistemas que elas compram, sabe? Seja esses centauros da vida. Não tem pacote Office nesse rolê. Então por que eles têm interesse em pacote Office? Não tem. Ó, se eu sou classe trabalhador, eu quero que o meu chefe se foda, né? Trabalho em um grande banco. Você acha que fico preocupado com isso? É a mesma família que fundou o banco e que é dona até hoje. Exatamente. Esse é o grande truque que esses caras fazem. Eles fazem numa linguagem pra fazer o trabalhador. Olha, trabalhador, você tem que se preocupar com o chefe. Não tem não, cara. Desculpa, não tem. Porque eles não só têm muita gente que se preocupa com eles, como o principal. Eles têm condição de ter quem os defenda. Seu chefe pode pagar, geralmente, advogados. Você não pode. Se não tiver um Justiça do Trabalho, um Ministério Público pra te ajudar, você tá fritão. Só que pra pagar R$1.000 pra ele tá falando que não topa. Pra começar a pagar R$1.000 pra ele, eu vou ter uma série de encargos. Coisas que indiretamente irão pra ele alguma hora, né? FGTS, Por que será? Tem férias, 13º. Mas eu tenho essa despesa agora. Então, simplificando, digamos que é o dobro. Não chega a ser isso, depende da empresa, mas pra pagar 1.000 pra ele, eu preciso ter 2.000 separados. E parte eu vou pagando pro Estado para depois pagar para ele. Só que a minha empresa é do Simples.
E eu tô contratando o Edu porque eu espero que ele gere mais do que os R$2.000 que ele me custa. Exatamente. Inclusive, quando você faz isso, você geralmente tem certeza que você tá contratando alguém que vai te gerar lucro, na verdade, né? Ou empresário. A conta é simples, né, empresário? Só que não tem só isso, eu pago imposto sobre faturamento. Sim. Vamos supor que seja 20% de imposto. Então, Meu irmão, olha que doideira, né? Ele faz parecer que o cara, quando contrata alguém, ele comprou na doideira. Ele contratou na doideira. Que ele não parou pra fazer essas contas. Irmão... Então, o Edu tem que gerar no mínimo 2.500 para eu pagar R$500 pro Estado, 20%. Aí sobra os 2.000. Aí 1.000 eu vou dar indiretamente para ele, mas primeiro pro Estado, e 1.000 na mão dele. Aí o Edu pega os 1.000 dele feliz para ir consumir. Só que quando ele consome, o feijão tem 30% de imposto, o arroz mais ou menos isso, a carne mais ou menos isso, a água também, a energia também. Então, do que ele consome, digamos que dos 1.000, uns 40% é imposto sobre consumo. Sobra R$600 na mão dele. E é por isso que se fala em taxação dos super ricos e coisas do tipo, porque a carga tributária sobre a população mais pobre é gigantesca. Isso tem que ser discutido, é óbvio, mas esse papinho aí de que... A vitória do trabalhador. Arriba, arriba. Arriba, arriba, camarada Gui agora é super muito mais feliz. Obrigado pelo sub, camarada Gui. Mas esse papinho aí de que, então vamos desonerar a folha de trabalho, né? A folha de pagamento. Vai fazer contratar mais. Se provou que não funcionou, cara. Por quê? Porque esse não é o problema. Até porque, olha só, ele tá falando assim, né? Que, pô, olha o quanto o empresário tem que pagar. Aí o velho da van diz assim, segure minha cerveja, né? Isso aí. Então, exatamente. vai tudo pra mão do Estado. É isso aí. Agora, o que tem que fazer? Não vai não, que tá aí, ó, um monte de empresa que vive renegociando dívida de imposto aí, parcelando em 100 vezes, 100 anos aí, né? Por falar nisso, a segunda parte da reforma tributária que ficou pro Na Volta a Gente Compra tratava exatamente disso, pois é. Aí, aquela história que eu tava falando da articulação política versus a gestão. Não é acabar com a CLT. Deixa a CLT lá. O negócio é aumentar os leques de outros contratos. Então a gente vai fazer um contrato. Porque acontece? Ela vai morrer por inanição. Ninguém vai contratar por CLT daqui pra frente. Então, evita uma... Sabe por que ninguém vai contratar por CLT? Porque é isso que acontece. Eu já vi isso acontecer ao vivo, tá? A empresa, ela suprime as vagas, que ela pode se dar o luxo de pular fora, porque querendo ou não, as empresas ainda têm um medinho que chama Justiça do Trabalho. Então, ela sabe que se a Justiça do Trabalho for fiscalizar aquele monte de funcionário que ela tem, que trabalha num determinado horário, que sai pro almoço e volta, ela vai tomar uma puta multa. Mas aqueles funcionários que ela pode meter o louco e falar assim, ó, aqui eu só contrato PJ, ela vai fazer isso. E ela faz isso. E o cara não escolhe PJ porque ele, eu não quero ser CLT. Não é por isso. É porque a empresa fala, ou tu quer trabalho ou tu não quer trabalho. O cara qual é a opção? Passar fome? Olha aí, ó, exato, a mesma coisa é o mecanismo que eles usaram para roubar o FGTS do trabalhador. Semana passada eu estava conversando com meu primo e ele não sabia que depois de fazer um empréstimo com o FGTS, ele ficaria bloqueado de sacar caso fosse demitido. Só depois de 25 meses. Eu vi isso, cara, também. Sem contar que os juros são absurdos. Um empréstimo de R$3.000 que você perde 10 mil, eu acho, né? 10 mil. Eu vi isso também, cara. Eu vi esse rolê que você fica com o FGTS bloqueado. Exato. Uma briga política. Porque se você falar que você vai acabar com a CLT, você compra uma briga política com todo mundo, e aí eles só vão editar essa parte do que você falou e esquece o resto. Só vai desenterrar o Vargas Então, e fazer protestos. Por isso que eu tô falando aqui. É acabar o monopólio da CLT, não é só a CLT que tem. Então você cria outras formas de contrato de trabalho. Exato. Ó, é curioso, né? Vai acabar com o monopólio da CLT. É porque o que ele não tá te falando é tudo aquilo que beneficia o trabalhador, a gente quer detonar. Os caras adoram mexer com a vida do trabalhador, mano. É impressionante. Deixa a CLT. Você quer ser contratado pela CLT? O Edu quer receber CLT, FGTS e tal? Beleza. Vai fazer desse jeito. Mas o problema é que ao longo do tempo, isso vai esvaziando a CLT. E aí, evidentemente, a CLT vai ficar para pouquíssimas pessoas. Eu digo e repito, só fala mal da CLT o jovem que acha que é imortal, porque o jovem tem muita disposição, aí ele fica, direitos, não vou ficar doente, né? Estamos trabalhando aí, estamos com força, mas qualquer pessoa que já tem, sei lá, mais de 25 anos e que trabalhou já em mais de uma empresa na vida, sabe que, porra, é bom demais você ter férias uma vez no ano garantido, irmão. Esse papo de, mas americano não tem férias. Foda-se o americano, eu não quero ser igual ele. Dito trabalhando feito doido. Eu quero um trabalho que eu tenha também um pouco de vida. A gente já viu aqui reacts, né, da Nanda falando que, se eu quiser trabalhar mais de 12, 13 horas por dia, você tá maluco? Se a gente não tivesse regulamento, eu quero é que reduza, irmão. Porque a gente sabe que em muitos casos isso até aumenta a produtividade. Então assim, pra mim só é contra a CLT o empresário, que obviamente tá cuidando do próprio bolso, né? E o trabalhador que foi alienado, que ele acha que não, CLT é um problema. Não é, irmão.
Não é. Inclusive, ó, uma classe que foi massacrada no sentido de muita propaganda contra a CLT é a classe de motorista de aplicativo. Mas aí o que acontece depois? Fica na mão da Uber sofrendo aí, ó, perdendo mais de 50% do seu rendimento pros caras. A maioria das pessoas vai querer outro tipo de contrato de trabalho. E olha, Inclusive, né, americano aí, ó, que é exemplo, mora dentro do carro, né? se for da reforma trabalhista, olha que loucura que é o Brasil. Antes da reforma trabalhista, tinham 4 milhões de processos trabalhistas na justiça trabalhista brasileira. Aí depois da reforma, caiu para 1 milhão. Sabe qual é o país com o segundo maior número de casos? O Brasil primeiro, evidentemente, com 1 milhão. O segundo tem 60. Sabe o que é massa? Porque toda vez que ele dá esse dado de que o Brasil era o país que tinha o maior número de casos na Justiça do Trabalho sobre o trabalho, né? Ele ignora que é o famoso por que será, gente? O brasileiro não acorda e fala, vou colocar meu patrão na justiça. Não faz isso, gente. Não é, mano. Qualquer um que já conheceu ambiente de trabalho, qualquer um que já conheceu o mercado de trabalho. Olha aí, eu sou advogado trabalhista, sei muito bem por que caiu o número de processo trabalhista. Pois é, qualquer um que já tenha conhecido o mercado de trabalho sabe por que o Brasil é líder nesse ranking. Porque os patrões não pagam, irmão. Ó, vou dar um exemplo pra vocês aqui, ó. Exemplo anedótico pessoal. O meu pai, o último emprego dele de carteira assinada, ele trabalhou acho que 6 ou 7 anos numa empresa. E ele só ficou esses últimos anos lá porque ele já queria se aposentar, ele já tava ali na idade pra se aposentar, né? Chegando nela, ele falou, mano, vou ficar aqui até me aposentar e vai dar bom. E obviamente, depois que ele tava com mais de 60 e poucos, a empresa também ficou com medo de demitir ele e ele colocar na justiça do trabalho, né? Então foi se segurando. O que aconteceu? Quando ele finalmente finalizou e foi se aposentar, ele tinha uns direitos lá pra receber, de ter trabalhado lá, né? A grana que ele já tinha pra receber, alguma coisa de seguro e tal. Aí eu te pergunto, vocês acham que a empresa pagou? Vocês acham que ela não foi obrigada a pagar na justiça? Só pagou porque foi pra justiça, gente. Os caras simplesmente, ó, tchau e benção. Se não bota na justiça, não vai, mano. Então, assim, não tem essas empresas legalzinhas. Os caras simplesmente não pagam, bicho. E eu vi isso acontecer, ó, algumas dezenas de vezes, meu amigo. Algumas dezenas. Então, ó, olha, ó, conheço pessoa que levou 7 anos pra conseguir finalizar o processo trabalhista. Pô, eu tenho um tio que dirigiu 20 anos motorista de ônibus de uma grande empresa aqui, ó. Quando saiu o que aconteceu? Processo trabalhista, senão não recebia, irmão. E pagam quando não alegam falência. Exatamente. E a empresa que o meu pai saiu, assim que ele saiu, ele processou e ela, ó, falência. Fez exatamente isso. 60 processos contra 1 milhão. 60 ou 60 mil? 60. Por que o que é a história? Porque você só vai à justiça se o seu contrato de trabalho você sentir muito injustiçado. Porque geralmente você já acertou com mediação, com arbitragem, ou com um acordo já antes. tem um acordo. Ninguém vai para a justiça. A justiça é a última instância se as coisas melam completamente na tua negociação. É, mas aí que tá. Ele fala de um jeito como se eu chegasse pro meu patrão e falasse, patrão, bora conversar, porque a gente sabe que não é isso que acontece, né? A gente sabe que na maioria das empresas você mal fala com o seu patrão. E ainda mais quando você tá em processo de demissão, saindo do emprego, aí é que você nem entra na empresa, meu irmão. Então, para você Né? Exatamente, né? Até hoje não existe desvio de função. Pô, nem fale. ver, você pega o balanço de uma empresa hoje brasileira, quais são os 2 maiores passivos que tem lá? Tributário e trabalhista. O cara olha que fala, meu, não dá para entrar na tua empresa. Olha o tributário passivo que tem aqui, olha o trabalhista que tem aqui. Então, Dá sim, cara. Dá sim. É a tal história. Se não desse, essas empresas nem existiam mais. Mas dá, amigão. O que elas querem é mais gordura pra poder beber, né? É mais sangue pra tomar. isso acaba com a competitividade do Brasil e afugenta investimento em áreas muito importantes. Mas será que é CLT? Eu acho que talvez quando Deus criou o mundo, ele pode ter escolhido colocar todos os patrões sacanas no Brasil e não no restante do mundo. Pode ter. Não! Olha aqui. Ai, mano. Ó, hoje mesmo saiu um vídeo de um cara que ele é CEO de uma empresa americana. O cara fatura por ano. A fortuna do cara, 3 bilhões de dólares. E ele tava, obviamente, usando o poder da mídia pra dizer que, olha, sindicato é um problema nos Estados Unidos. Isso lá nos Estados Unidos. Eu vou te falar, irmão. Essa filha da putagem tem nome. Chama... Você sabe o que é capitalismo? E onde ele estiver, isso vai acontecer. O Brasil, infelizmente, não está imune a isso. Sido isso também. Talvez não seja a CLT, né? Talvez não seja. Mas é incrível. Não, e ele fala assim, como se o Brasil não fosse um grande país onde tem grilagem de terra, onde não tivesse esse tipo de coisa. Só gente boa aqui. Não é como não evoluiu, cara. Pô, é uma lei criada pelo Getúlio Vargas, em 1945, é a lei que vai regulamentar o trabalho no século XXI, que tem tudo, mudou completamente a relação de trabalho. Sim. Um trabalho. Mudou e não mudou, né? Porque exploração, olha, exploração continua a mesma. Eles vão te explorar de outras formas, mas vão continuando te explorando. Remoto e tantas coisas. Remoto, né? Que modelo remoto? Que modelo remoto? Olha só, vocês estão ligados que essas tech, né? Não só fintech, né? Essas empresas grandes que faturaram bilhões durante a pandemia demitiram uma galera, né? Por quê? Porque eles não queriam nada de remoto.
né? Olha, chocolate, ó. O Nubank não dá lucro até hoje, mas os dividendos dos C-levels e diretores foram na média de 800 mil reais. Exatamente. Porque, de novo, o foco é o trabalhador do chão ali, é o trabalhador que ganha salário mínimo. Esse carinha aí, ele que é o alvo. Você que tem essa vivência internacional também, estudou fora, teve contato com vários países, tem algum modelo que você enxerga como, olha, o Brasil tem que caminhar para esse modelo adotado em tal país, ou você vê que para uma área é melhor um modelo americano, por exemplo, para outra os franceses estão fazendo alguma coisa boa? Que exemplos a gente tem de boa governança no mundo que a gente poderia adotar aqui? Olha, eu acho que a gente tem que aproveitar os bons casos de acordo com o contexto local. É difícil você pegar não tem copy-paste, nem negócio tem, né? Porque cada um tem uma realidade diferente, tem um mercado diferente, tem um contexto diferente. Agora, num país continental, a história da descentralização ela é super importante. Descentralização tem ou em país continental, como o caso dos Estados Unidos, né? Ou em país como a Suíça, que você estava dando exemplo, que tem muitas peculiaridades locais, né? Inclusive tradições, línguas diferentes. Então aí você tem que descentralizar porque são mini-realidades diferentes. Sim. Não, fora que eu acho curioso, né? Que o cara fala assim, como se nós brasileiros não fôssemos capazes de discutir e ter ideias para nossa própria realidade. Inclusive nós temos, e elas são discutidas e criadas há anos. De novo, ele falou mal do Getúlio Vargas aí, mas esse maluco criou uma parada para nossa realidade. Só que é muito maravilhoso falar que, nossa, uma coisa do passado. Irmão... mais do passado do que a exploração que vocês continuam fazendo até hoje. Na verdade, até mais. Porque hoje, apesar deles não quererem admitir, a gente produz cada vez mais, cara. A gente com internet, a gente trabalha cada vez mais. E a gente ganha cada vez mais? Não, né? Já os ricos continuam ficando cada vez mais ricos. 4 idiomas, não dá para manter exatamente. O povo assim todo unido. Então, isso é muito importante para um país continental. E a segunda coisa é um foco na vocação econômica local. Eu sempre digo assim, a vocação econômica do Norte e Nordeste é óbvio que tem a ver com a economia de recursos naturais do meio ambiente, porque é a vocação natural. Então, assim, Ai, a vocação... Meu amigo, a nossa vocação natural era cagar e não limpar a bunda, tá? Esse papinho aí não tem nada a ver. Aí é muito fácil, ó. Vocês aí que ainda não foram desenvolvidos, são esse curral aí, continua sendo curral, porra. Deixa a tecnologia só pra nós, que já fomos desenvolvidos antes. Graças a vocês, inclusive. Aí é moleza, né? Olha o erro que é você levar a indústria automobilística pra Manaus. O que você vai fazer com motocicleta em Manaus se você consome motocicleta aqui no sul? Atenção, chat. Em Manaus, Belém do Pará, Norte, ninguém anda de moto, não. Só anda de moto em São Paulo. Ó, isso aqui é pra toda vez que você ficar bajulando milionário, achando que, se o cara é milionário é porque ele é inteligente. Olha aí, você tá vendo, ó? Coisa nenhuma. O Sudeste não faz o menor sentido. Então você tem que transformar a tal da Zona Franca numa coisa voltada para a economia da floresta. Pô, como é que nós vamos tirar dinheiro daqui? E aqui tem... Como é que nós vamos tirar dinheiro da floresta? Você sabe o que é capitalismo? Tem toda uma conjuntura de atividades econômicas que tem que ser voltada para a floresta. É como tirar o maior recurso da floresta, desde medicinal, com produtos de beleza, assim, como é que faz essa economia andar aqui? Porra, o cara literalmente quer transformar o norte num quintal, né? Pô, é nosso, transforma no quintal. Desenvolvimento? Nenhum. Eu quero só extrair o que tem lá. Então, essa história de focar o Nordeste, o Nordeste pode ser hoje o maior produtor de energia renovável do mundo. Cara. Tem vento, tem sol, tem biomassa. Tem vento. Tem tudo. E pode acabar com a nossa matriz, inclusive, de petróleo, no longo prazo, né? Então, assim, essa história de focar na vocação local, ela é super importante. E eu acho que a gente só tem isso com o poder descentralizado. Porque não é um plano Poder descentralizado? É um Bitcoin do governo? Nacional de Desenvolvimento do Brasil, um burocrata em Brasil. Ô, louco! DevGamer 87. Arriba, DevGamer 87 renovou. Agora só 3 meses de carinho gostoso. 3 meses de carinho gostoso. Olha só, o Chocolate é muito doido como eles começaram a acabar com os trabalhadores e agora já aumentaram o plano. Como podemos acabar com o planeta? Eles não se controlam. Não se controlam, né, bicho? Os caras não se controlam, mano. Eita, que não tem uma pesquisa de como a energia eólica afeta o povo da área. Cara, eu já vi um documentário sobre isso. Não sei se foi um documentário ou foi uma reportagem. Mas eu lembro que eu fiquei chocado, porque eu não sabia do impacto negativo que a energia eólica tinha na população do Nordeste. De barulho, que foi o que mais me marcou, assim, que eu fiquei, caramba, é verdade.
cidade, mano, essa parada faz um zoadão. Cara, é muito louco. Até a energia solar, cara, tem um impacto ambiental, porque quando eu comecei a ver que aquelas fazendas, pra existir, você precisa muitas vezes desmatar uma área gigantesca pra colocar placa solar, eu fiquei... Caramba, mano, faz sentido, doido. Então, assim, o cara realmente sabe o que ele tá falando, né? Aí eu tenho o comentário do pessoal ficando com um problema auditivo. Olha aí, ó. Doideira, né? Brasília que vai dizer que você vai ter que fazer Mas não tá em São Paulo, não tô ouvindo, não tá, né? No dos outros é refresco, né? energia renovável, pô, no interior da Bahia. Isso tem que partir do local. Então eu vejo que essa descentralização ela é fundamental. E a segunda coisa... Cara, porra, mano, é impressionante assim, ó. Uma ideia de governo federal que olha para um país estrategicamente. Não. A gente tem que ver lá o que o povo quer. Pô, o povo, como é que o povo vai saber, cara? Às vezes o lugar é tão mal desenvolvido que as pessoas nem sabem que aquilo existe. Eu lembro claramente de uma campanha mostrando o impacto do Luz para Todos, que se não me engano foi do governo FHC ainda, eu não lembro se já foi do governo Lula, que era basicamente o seguinte, não era de governo, era de uma galera que eles faziam projetos voluntários. Eles tinham instalado energia elétrica numa cidade que não tinha. Como era mais ou menos que funcionava? Eles colocavam luzes ao longo da cidade como se fosse poste, e essas luzes eram alimentadas com placa solar. E, pô, a galera mó feliz que, tipo, tinha energia pra acender uma luz, cara, em casa. Então, pô, isso aqui é triste, sabe? Você vê que existe toda uma população brasileira que tem pouco ou nenhum acesso a coisas mínimas como energia elétrica, e vê esses caras que falam, não, tem que levar em consideração a vocação do lugar. Que vocação? A vocação que eles dão, porque é isso, né? A vocação que essa galera dá. E a vocação que eles dão para um lugar é, como é que eu vou explorar esse negócio pra cacete? É desburocratização, a gente sabe nisso. Os países olham para negócio onde tem simplificação de regras, onde você tem digitalização, governo digital, digitalização de processos. Todo mundo quer coisa fácil. Você quer abrir uma empresa... Pô, você quer entrar no computador, abrir uma empresa, na hora sai ali o certificado de operação, de funcionamento, você não tem que ficar esperando burocracia. Então a gente tem... Porra, que Ui, que sofrimentinho! Ai, meu irmão, eu quero abrir uma empresa. Eu quero só entrar num site e abrir empresa. Porra. Alô, Polícia Federal, explica pra ele como é que funciona a fraude que ele esqueceu. Tem que olhar para essas coisas de simplificação de regra e descentralização de poder. Para mim, esses são dois princípios muito importantes para que essa liberdade de mercado exista. Pensando, por exemplo, na Amazônia, fazendo uma analogia, é como se de repente a gente descobrisse uma mina de ouro aqui em uma região, ao invés de explorar o ouro, não, vamos construir uma fábrica para construir moto em cima da mina de ouro. É basicamente isso. Look at him. Meu irmão, tá vendo como é que funciona a mente dos caras? Eu só quero é abrir buraco, irmão. Eu só quero inteligência, foda-se, eu quero é explorar minério, Serra Pelada 2, Serra Pelada 3, foda-se. Exatamente, imagina a riqueza que você tem ali hoje, dessa bioeconomia, pô, é uma coisa impressionante. Aquilo é uma superpotência da bioeconomia, a gente fica perdendo tempo com coisas que não tem nada a ver com a vocação local. Eu já li Tá perdendo tempo, porra! Presta atenção que é importante, pessoal. artigo uma vez, eu não vou lembrar agora o veículo, era em inglês, mas ele falava sobre o potencial da Amazônia nessa economia de carbono. Né? É isso aí. De vender crédito. Potencial mais falso que tem, tá? Esse potencial aí, potencial mais falso que tem. Isso aí é o Bitcoin 2.0. De carbono, tudo. E eu nunca vi isso sendo discutido a sério aqui pelo Congresso, por exemplo, pelos políticos. Não deve ter interesse nenhum deles. Eles não têm noção. É um negócio, não tem noção. Porque é isso que eu tô dizendo. Essa vocação local, quem sabe é quem tá lá. E se o cara descobre assim, não, que eu vou para Brasília porque tem dinheiro da Zona Franca, então ele não está preocupado com a vocação legal, ele está preocupado que tem um benefício para ele fazer motocicleta ou gelador. Mas é exatamente o que vocês estão falando, querido. Você falou, olha, se a gente descobre que tem uma mina de ouro aqui, para que a gente vai construir fábrica? Vamos explorar ouro. Você acabou de falar a mesma coisa, ô doido. Na Zona Franca, porque ele vai ganhar dinheiro por causa do benefício. Indústria automobilística no Brasil é uma coisa incrível, né? É uma indústria que está aqui desde a época do Juscelino Kubitschek e a indústria só pensa no mercado interno. Ela não está pensando em fazer aqui uma plataforma para exportar carro para o mundo inteiro daqui. Não, porque a Volkswagen tá aqui, né? A Volkswagen, tá todo mundo aqui fazendo produto aqui para lançar para o mercado externo, tá? Tá bom mesmo. No máximo vão para o México aqui ou para Argentina. Porque tá mesmo pensando nisso, né?
Então ela ganha dinheiro por causa dos benefícios, Sim. por causa da restrição à competição. Não porque ela quer fazer isso aqui uma plataforma de exportar carro pro resto do mundo. Mas empresa nenhuma quer fazer isso, ô meu filho do Partido Novo. Quem faz isso é governo. Se dependesse só de vocês, de empresário, vocês estão pouco se fudendo pro país, irmão. Vocês querem encher o bolso de dinheiro e viajar pra Disney, pô. Luiz Felipe Dávila é o nome dele. Peraí, eu quero dar um Google, peraí. Porque se ele é do Partido Novo, eu tenho certeza que ele deve ter alguma empresa. Vamos lá, Wikipedia. Vamos lá. Tarará, tarará. Também foi fundador e editor. Olha, foi fundador da editora Abril. Quem diria, né? O que mais? Eu quero saber o que ele tem hoje. Vamos lá. Qual a empresa que ele é? Ou a empresa é o Partido Novo? Produtor de café, ó. Cadê? Peraí. Agora, o Google vai me dar referência. Cadê? Empresas. Aqui, ó. Tem até matéria, ó. Como ficou rico? Vamos ver. Eu tô curioso, pô. Na moral. Ah, não. O UOL tá dando um BO aqui que ele fica mandando pra uma página de afiliado do UOL. Aqui, ó. Vamos lá. Brasil de fato. Tem 24 milhões de patrimônio. Foi o candidato à presidência mais rico de 2018. Tem 238 mil em renda fixa. Compra coisa do governo. Vamos ver. Tá, tem aqui trajetória. Pô, aqui não tem aqui. Cadê? Pô, eu queria saber quais as empresas. 2022, né? Pô, não tem aqui. Eu queria saber qual é a empresa. É só coisa. Mas enfim, né? Pô, eu queria saber qual o nome das empresas, pô. Tem o LinkedIn aí? Que tinha lá em cima, né? Deixa eu ver. Tem um LinkedIn, ó. Tem um LinkedIn, bora ver. É verdade. No LinkedIn os caras não deixam de falar. Não, mas tem um perfil qualquer coisa aqui. Não dá pra garantir que é o dele, não. Agroforte Digital. Pode ser qualquer coisa. Não dá pra garantir que é dele, não. Só sabemos que ele tem 24 milhões de patrimônio líquido. Ou seja, pobrezinho. Mas aí você tem os outliers dessa história, né? Você tem uma Embraer, que consegue fazer um produto de excelente qualidade, vender avião no mundo inteiro. Com a ajuda de quem, hein? A Embraer saiu da quem? Saiu da onde? Saiu do empresário ou foi o Estado? Você tem a VEG, que consegue fazer uma coisa incrível. Você tem a indústria papeleira, que consegue fazer, exportar muito papel hoje. Então, assim, tem gente que está pensando no mercado global e se dando bem. Mas a maioria é assim, qual é o benefício, qual é o subsídio, e eu vou pensar em criar um negócio por causa disso, não por causa da vocação econômica. Meu querido, calma lá. Peraí. Você sabe o que é capitalismo? Você não pode ser alguém do Partido Novo e tá criticando alguém que pensou em abrir uma empresa por causa do objetivo maior de uma empresa que é o lucro. Não é não, pô? Ai. Você sabe o que é capitalismo? Caramba, mano, a gente encontra cada fera, né? Cada figura. Mas é isso, ó, se inscreve no canal, porque aqui tem vídeo todo dia.